Fala aí, Márcio, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 55. Hoje, dia 9 de junho de 2017, dia após o falecimento do Eduardo Maluf, não tem como não falar disso. E, assim, eu fiquei muito sentido, apesar de não conhecê-lo, mas só pelo que ele fez pelo Atlético, para mim já é motivo para lamentar muito, ser muito grato inicialmente e depois, né, desse acontecido e lamentar muito. Estava todo mundo muito apreensivo, né? A verdade é essa. Apesar de não ser assim, parece insensível falar assim, mas não é uma surpresa. Mas mesmo assim a galera, né, se comoveu e tudo, porque o cara era muito foda, né? E como pessoa, pelo que eu reparei de quem falava dele, de quem falou dele ontem, parece que, assim, muita gente boa. Fui ver um vídeo de uma música que o filho dele fez pra ele e tal. Então, assim, como pessoa, a impressão que eu tenho é que ele era muito foda, e como profissional nem se fala, né? Então, ele fez parte importante dessa mudança toda do Atlético desde 2010. Ontem eu vi a entrevista dele, a apresentação dele aqui no Galo. Vou falar um pouco sobre isso. E, enfim, assim, as duas torcidas, ex-jogadores dos dois clubes, né, Atlético e Cruzeiro, jornalista e tal, todo mundo muito chateado e todo mundo falando muito bem dele. Então, certamente era um cara muito gente boa, que deixou aí muitos amigos e tal, e um sucesso na carreira que fez muito bem ao Cruzeiro, ao Atlético. Isso aí, né, ficou para a história. Falar do Galo, lógico, ficou na história do Atlético. Eu confesso que eu tive momentos, ainda bem que eu espero, sempre espero, né, e falar, você é fã de não sei quem? Não sou fã de não sei quem. Eu não saio criticando o cara a primeira canelada que ele dá. Menino de 19 anos, estreando profissional, domina uma bola errada, já vai falar que o cara não presta. E eu não faço isso. Eu espero. O Maluf eu esperei 3 anos, né? 2 anos, vamos dizer assim, porque o time de 2010 já estava formado, foi o Luxemburgo quem formou. Mas aí o time de 2011, o 2010 foi muito bom, um timaço. O time de 2011 não foi tão bom, mas não era para aquilo. E o time de 2012, o Maluf começou a contratar jogador do Cruzeiro, os negros sumidos, Moraes, que ele tentou no Cruzeiro, não deu certo, trouxe Araújo e tal. Falei, começou tudo de novo. Esse cara só tem os mesmos cara. Pô, não é possível que esse cara não faça nada diferente, só traz os mesmos jogadores dele. E não cheguei a fazer essas críticas. Cheguei a fazer algumas críticas a ele, sim, confesso. Mas logo aí começou a aparecer o resultado, que eram os bons que ficaram de 2010, 2011 e os caras que ele trouxe em 2012. E aí sim formou um timaço a longo prazo. Então o trabalho dele apareceu no Atlético no 3º ano, que é um exemplo para nós. Vou falar sobre isso. Mas daí em diante, velho, tipo, o cara fez umas jogadas de mestre, vendeu bem pra caramba, contratou nego, esses mesmos desconhecidos, a gente viu que eram bons, num time formado e tal. Muitos melhoraram muito desempenho, e aí ele fez umas coisas assim. O Otamendi, por exemplo, que São Paulo até fez a mesma coisa com o Caleri depois, mas foi ele a primeira vez que eu vi alguém fazer isso, trazer um cara para a janela de graça, um cara nível europeu. Então ele era muito foda. E aí eu fui ver a entrevista dele, né? Antes disso, só elogiar, não posso deixar de citar a atitude fantástica da diretoria do Atlético, todo esse tempo aí que a gente sabe que ele estava doente e tal, de mantê-lo no cargo. Assim, é óbvio, né, que houve um risco, e eles assumiram esse risco, que é de desempenho do time, resultado do time, contratação, temporada, título. Custou isso, mas vale mais do que dar um voto de confiança, falar, velho, luta contra essa doença maldita aí, que a gente tá com você, o cargo é seu, velho. Você vai voltar e vai se recuperar. E ver o cara aparecer de novo em janeiro, contratando de novo, pra mim isso vale 1 ano do Galo. Honestamente, como ser humano, isso vale. Tem muito dinheiro envolvido, milhões de pessoas envolvidas e tal, foda-se. Eu não posso deixar de admirar essa atitude da diretoria, que foi de mantê-lo no cargo enquanto ele pôde lutar em sinal, né, demonstrando um apoio nele, a ele,
para lutar, exatamente para lutar, né? Não funcionalmente você não dá conta mais, então vão trazer outro. Isso mostraria que o Atlético está priorizando sim o profissional, o resultado e tal, que talvez nem seria questionável, não seria errado, mas também demonstraria que o Atlético estava desistindo dele. Pelo contrário, o Atlético deu motivo para ele não desistir e ele lutou muito, voltou até enquanto pôde, né? Então, louvável a atitude dele e do Galo. Mas aí, então, vida que segue, né? Então, o Atlético, Deus conforte a família e tal, ele entrou para a história do Atlético. Quantas homenagens foram possíveis o Atlético deve fazer como reconhecimento ao trabalho dele e apoio à família e tal. Mas o Atlético precisa contratar um gerente ou diretor de futebol. E é isso que eu quero falar. O primeiro passo é, né, virou marca registrada minha, mas que seja. Paciência, tem que ter paciência. O Maluf, que já era foda no Cruzeiro, precisou de 3 anos para formar um grande time no Atlético. Lógico que o trabalho não é só esse, né? Não é só contratar jogador. Trabalhou muito bem durante esse tempo aí, mas resultado mesmo veio no 3º ano. Então, seja quem vier, né, sem birrinha, do zero, né, eu espero, mas a gente vai falar sobre isso quando o cara aparecer, sem fulano não ganhou nada em lugar nenhum, fulano é ex-jogador, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu não sei quantos caras bons tem no mercado para essa função, mas a gente tem que esperar, tem que apoiar. O mais foda de todos demorou 3 anos para mostrar resultado. E aí ontem eu fui ver a entrevista da apresentação dele, aí eu notei mais 2 coisas bem importantes para a gente se preparar para o próximo. A primeira coisa é que eu achei fantástico, eu não lembro de ter visto essa entrevista, mas eu sempre falo aqui que o presidente não tem que ficar entrando em vestiário, o presidente tem que ficar cuidando de futebol, o presidente tem que administrar, fazer a gestão do time, junto com a diretoria financeira, que mexe com o financeiro, junto com a diretoria jurídica, que mexe com os julgamentos lá do time, e todas as outras diretorias específicas. A diretoria executiva, né, o cargo de presidente, ele tem que cuidar de tudo, mas não do futebol, porque o futebol precisa de gente especializada nisso, gente que entende futebol. E aí, na coletiva lá da apresentação do Maluf em 2010, um repórter falou: olha, o Calil falou que não queria mais ficar andando no meio do treino, do CT, mexendo com o futebol, ele quer cuidar do Atlético e tal, que eu acho fantástico, né? O Calil ter falado isso, não sabia também, porque o Calil, na primeira passagem para o Atlético, ele foi mais torcedor do que presidente, dirigente. Ele não era de presidente, não. Mas ele foi mais torcedor e fudeu, fez um monte de merda, indo para vestiário, xingando jogador e tal. Então, que bom que ele voltou, e aí a gente viu o resultado, a diferença entre uma gestão dele e a outra. A mesma pessoa tendo aprendido que presidente não mexe com futebol, não entra em vestiário. E aí o cara falou para ele: o Maluf, então o Calil falou que não quer mexer com isso, você consegue garantir para ele que ele não precisa mexer com isso? E o Maluf falou: garanto. Ele pode cuidar das coisas dele, ir lá só para assistir jogo, porque do futebol eu dou conta. Então, primeiro, cargo de gerente ou diretor de futebol, que é um cargo mais alto, ele cuida do futebol. Presidente jurídico, diretor jurídico, vai lá assistir, mas não dá palpite não. Futebol eu entendo. Presidente da porra toda, assina os contratos, assina a TV Globo, o cara que aparece na foto, tá, beleza, vai lá, aparece na foto, mas quem cuida do futebol sou eu. É isso. O diretor de futebol tem que fazer isso. O gerente é um pouco menos pica, mas é isso também. Cuida do seu lá, que eu cuido. Você é meu chefe. Eu vou lá e vou te dar um relatório dos resultados aqui, tudo que está acontecendo, mas não entra no vestiário, não. Beleza? Deixa o jogador comigo, com o técnico. Eu dou a enrabada no técnico, o técnico dá a enrabada nos jogadores. Se você estiver insatisfeito, você vem aqui e dá enrabada também, mas não atropela o meu trabalho. O seu trabalho é cuidar do time, se quiser me manda embora. Eu cuido do futebol. É isso, basicamente. Presidente tem que bater pênalti, presidente manda em tudo, mas não entende de tudo. Beleza? Pega na sua empresa, chama o presidente lá e vê se ele faz o que você faz. Vê se ele sabe fazer o que você faz. Não sabe, provavelmente não sabe. Ele sabe a visão macro do sistema todo, e todo mundo tem que dar satisfação para ele, mas ele não sabe fazer o que você faz. Então pensa nisso, que o futebol é a mesma coisa.
A outra coisa que o Maluf falou que serve para esse próximo diretor ou gerente de futebol é que falaram, o Calil é muito autoritário, muito centralizador e tal. Como é que você vai fazer isso? Você vai ficar consultando ele sempre, ligando para ele sempre e tal? Aí ele falou, olha, eu vou saber quando é uma decisão que eu preciso dele e quando é uma decisão que eu posso tomar sozinho. Ou seja, independência, filho. Você tem essa função aí, eu confiei no você, contratei, cuida dessa porra aí. Eu tô de olho, tô vigiando, mas cuida aí do futebol. Não fica me ligando à toa, não. É isso, pronto, chega aqui, jogador é esse, toma aqui, já negociei o contrato, o tempo de contrato, o valor, assina essa porra aqui pra mim, porque eu sei que tem que assinar. Beleza, senão não assinava também. Então tem que ter autonomia. É lógico que isso é conquistado, né, com a história do Maluf. Não é qualquer um que vai chegar agora vai ter isso. Mas o cara vai construir a história dele, dependendo, ou então já tem também. Pode ser um cara que já é experiente, traz o Matos lá, por exemplo. O Matos pode chegar e falar, não, deixa comigo presente. Você só precisa assinar aqui o que eu resolver. Pode, né? Se for um cara novato, tem que apostar e tal. Enfim, tem a história do cara também e tem que ser levado em consideração. Mas essas duas coisas, principalmente, e o tempo que durou para dar resultado, eu estou falando do melhor que já passou aqui no Galo, né? Ou dos melhores do Brasil na atualidade. Então, vão aplicar isso para o novo também, né? Isso funciona. Foi o Maluf quem disse que isso funciona, quem mostrou que isso funciona. Beleza? Então, falar do jogo que foi 1-0, magrinho. Mas eu quero falar principalmente do negócio que me incomodou muito, porque a crise, né, vende mais, dá mais clique, dá mais audiência. E ficar em cima do muro, às vezes é conveniente, mas às vezes também irrita. Então, eu vejo muita gente cobrando coisas que não deve, mas é porque o resultado 1-0 contra o Avaí no Horto dá oportunidade para quem quer criar crise, quem quer falar absurdo, não pode aceitar, não sei o quê. A galera gosta disso, mas está errado. Para mim está errado, né? Então, ficar em cima do muro demais irrita demais as duas torcidas. Mas também ficar aproveitando coisa com oportunismo, que não é errado ser oportunista, mas você comprometer um trabalho, né? Por exemplo, você criticar o Roger pelo que está acontecendo no Atlético, ou os jogadores pelo que está acontecendo no Atlético, para mim eu acho injusto. E aí você compromete o cara, né? Então, eu tenho visto muito acontecer isso e eu não vou fazer isso, é óbvio. E de nem que entende futebol, isso que é pai, fica parecendo que é de sacanagem. Mas vamos falar, muita gente falando, primeiro a questão do calendário. O Roger sempre dá desculpa do calendário. O calendário dura o resto do ano. Ele vai dar desculpa do calendário, é óbvio. Como assim? Só pode usar a desculpa do calendário uma vez, sendo que ele atrapalha o ano todo. Ele vai atrapalhar até o final do ano agora, jogador, comissão técnica, logística, mas só podia usar uma vez. Tinha que escolher o jogo onde vai falar do calendário, porque depois não pode falar mais. Não é desculpa, é a situação, né? O futebol está assim, muitos times estão assim, o Atlético está no meio. Aí o cara vai falar, não quero saber do Galo, eu não quero saber dos outros times, eu quero saber do Galo. Bom, isso para mim encerra a discussão, né? Para fechar a conta, levantar da mesa e ir embora, se você quer saber do Galo. É mesmo quando você pegar a sua criança e jogar pro alto, o cara falar, não, criança não voa, não quero saber das outras, quero saber da minha. Mas pegar um menino de 2 anos e querer ensinar ele a escrever, ele vai falar, velho, como é que você tá querendo fazer um menino de 2 anos ensinar a escrever? Nenhum menino escreve com 2 anos. Foda-se os outros meninos, não quero saber, eu quero saber do meu filho. Tá, velho, beleza, some não. É isso. Não quero saber dos outros times, quero saber do Galo. Tá, beleza. Beleza, bonitão, fodão, torcedor pra caralho. Então vem com esse papo de todo mundo tá em crise, eu quero saber do Galo, dinheiro, empresário mandando no time, situação financeira, calendário, arena, proibição na arquibancada. O Galo tá no meio, todos os times tá assim, gente. Olha em volta, presta atenção, você vai ver uns exemplos, você vai entender melhor. Então o calendário atrapalha e atrapalha o ano todo, enquanto isso for necessário, o Galo tem que cuidar disso, mas vai usar isso como desculpa. Um grande exemplo são jogadores que não jogaram em momento nenhum até agora no ano. Foi o caso do Rodrigão e Eraso, por exemplo, Elias e Iago. E aí você não pode cobrar entrosamento, você não pode cobrar time que foi formado e pegou ritmo no Mineiro, porque ele não existe mais, né? Esse time não está jogando mais. Enfim,
vai construindo um time sem treinar, inclusive, né? Agora não tem treino mais. Jogo quarta e domingo, não dá para treinar. Então você vai pegar o vídeo e um jogador vai ter que olhar o vídeo do outro e falar, quando o cara pega na bola, pode correr para lá que ele vai me dar a bola aqui. Isso no campo é muito mais fácil de aprender, mas é o jeito. Então você não pode falar que o calendário é desculpa e que chega dessa desculpa. Não, meu irmão, deixa de ser burro. É desculpa porque é o problema. Esse é o problema. Beleza? E o Galo não jogou em momento nenhum com 100%. A gente até falou, o primeiro tempo foi o time mais completo, o segundo tempo todo reserva. Mas o time mais completo, em que meia hora do jogo você tira um cara, segunda vez seguida, né? Domingo foi com o Elias e quarta agora foi com o Roger Bernardo. Isso está acontecendo toda vez. Então os caras que estão entrando não está 100%. O Fred não está 100%, o Robinho não está 100%. E isso tem que ser entendido, né? Ou você acredita no que a comissão técnica fala, ou você vai estudar fisiologia para ver se isso é verdade. Aí depois que você tiver certeza, você estudou e tal, você confirma ou fala que é desculpa esfarrapada. Mas os caras estão trabalhando, os jogadores estão reclamando, o time está poupando jogadores, você vai me falar que isso é desculpa de entrevista coletiva? Tá de sacanagem, né? Porra. E aí ainda citou torcida, incluiu a torcida. Como é que você vai 200 jogos por mês, né? E o jogador correndo 200 jogos por mês. Aí é desculpa esfarrapada. Quando você fala que não tem grana para ir em tanto jogo, todo mundo entende, porque o país está em crise, né? Não é assim, eu quero saber da torcida do Galo, foda-se o país. Não é assim não. O país está em crise, a torcida do Galo também. Todo mundo está quebrando, todo mundo está poupando jogador, todo mundo está com dificuldade no calendário, o Galo também. Beleza? Bom, vou pôr um link aqui da tabela que a galera tá fazendo, daquelas projeções lá da fórmula mágica do título, do Thiago Rezende, e o Galo Estatística também fez. Agradeço muito, galera. Eu vou divulgar o link aqui para vocês, beleza? E aí, agora um jogo, uma sequência aí pra gente ganhar pontos. Grêmio e Corinthians já tá assustando, pegaram muito time fraco, e é em cima desses aí que ganha campeonato. A gente tem que ganhar dos nossos, beleza? Some não e grande abraço, galera. Bom final de semana.